Olá, pessoal! Hoje eu vou apresentar para vocês a ferramenta Euclid e o Energy Plus para simulações termoenergéticas de edificações. Lógico que em uma aula eu não teria como mostrar todas as opções de configuração que existe para essas duas ferramentas, mas eu vou apresentar uma espécie de tutorial para vocês entenderem como que funciona uma simulação utilizando esses dois softwares e vocês vão ter base para fazer o trabalho final da disciplina de vocês. Então, vocês vão começar instalando o Energy Plus e o SketchUp e vão abrir o SketchUp. Para quem já usa o SketchUp, é bom ter uma versão dele específica para usar com o plugin do Euclid, porque ele costuma dar problema de compatibilidade com outros plugins. Então, aqui, para quem não conhece, esse é um ambiente do SketchUp, ele já vem assim sempre com uma escala humana, a gente só deleta esse desenho. Aí vocês vão clicar em Janela, Gerenciador de extensões, instalar extensão, e vocês vão achar onde que vocês salvaram no computador de vocês o Euclid. Vão mandar abrir e instalar. Depois disso, vai aparecer para vocês essas duas barras de ferramentas aqui. Então, aqui nós temos o eixo vertical e os dois eixos horizontais para a gente desenhar os objetos em 3D. O Euclid sempre vai considerar que o eixo verde está apontando para o norte, então é para cima, lá para lá que está o nosso norte, e essa é a orientação do nosso desenho. Então aqui nós temos umas ferramentas do SketchUp que nós vamos usar. Por exemplo, se nós fizermos um objeto aqui no SketchUp, ele sempre vai ter essa aparência, todas as faces brancas, mas não é isso que a gente precisa. Nós precisamos criar uma zona térmica para desenhar dentro dela, porque cada ambiente precisa estar dentro de uma zona térmica. Então, como que a gente faz isso? Eu venho aqui nessa ferramenta do Euclid, clico nela, escolho aqui o ponto de origem, né, de interseção entre esses três eixos, e aqui eu criei a minha zona térmica. Como que eu faço agora para entrar dentro dela? Eu dou 2 cliques aqui no nome dela no cantinho. Agora eu entrei dentro da zona térmica. Antes de desenhar aqui dentro, a gente precisa alterar mais uma configuração, que é em janela, informações do modelo, e alterar para decimal, porque ele vem configurado como polegada. Vocês podem desenhar em metros, em centímetros. Agora sim a gente consegue desenhar com a nossa escala certa. Então aqui nós temos a ferramenta linha, retângulo, mover, empurrar, puxar e fita métrica. É basicamente isso que nós vamos usar. Aqui eu vou selecionar a ferramenta retângulo, escolher ali o ponto de origem. Vocês podem ver que ali no cantinho aparecem as dimensões. Vou digitar 300, ponto e vírgula 500, Enter. E aqui eu já criei o piso da nossa zona térmica. Agora com a ferramenta empurrar, puxar, eu dou um clique em cima da superfície, solto e ele fica preso aqui. Ele só vai soltar a hora que eu digitar um valor. 300, ou seja, 3 metros, e está aqui criada a nossa zona térmica. Vocês podem ver que ela já não fica branca como antes, como um objeto do SketchUp. Ela sempre vai ter essa aparência. O telhado, cobertura, teto, vai sempre ser dessa cor alaranjada, vermelha. As paredes nessa cor amarelada. E o piso na cor cinza. Se não ficar dessa cor, provavelmente você desenhou para fora, então, da zona térmica. Então, dê 2 cliques aqui no nome, entre dentro da zona térmica e desenhe aqui dentro. E pode apagar o que você fez para fora, que não ficou certo. Então, aqui dentro, nós precisamos agora desenhar a porta, desenhar a janela. Mas vamos supor primeiro que a zona térmica de vocês não tenha um formato assim tão simples, né? Vamos supor que ela seja assim, em L. Vocês vão desenhá-la, e aí no final vocês vão fazer uma linha na cobertura e no piso. Porque o programa precisa fazer uma série de cálculos e ele acaba errando alguns cálculos quando a gente não facilita a forma geométrica para ele. Então, a gente precisa fazer essa linha para que o programa consiga simular depois. Com essa ferramenta aqui, ó, você consegue deixar o desenho transparente. Então, você consegue olhar lá dentro. Isso pode ser útil para vocês.
Então, vocês podem ver que ele não criou uma parede lá dentro para separar, ele manteve os dois ambientes juntos porque faltou eu fazer uma linha aqui. Lógico, eu não quero fazer essa linha aqui porque, de fato, seria assim um ambiente em L. Se tivesse uma parede separando esses dois espaços, então nem precisaria desenhar isso daqui, porque ele estaria dentro de outra zona térmica. Então, agora eu vou apagar isso que eu fiz e voltar no meu modelo aqui. Então, agora, como que a gente faz para inserir portas, janelas nesse objeto? O programa ele tem algumas limitações. Então, se a gente começar a desenhar, que nem eu fiz agora, desenhei, apaguei. Ah, por que que isso aconteceu? Porque eu ainda não salvei. Então, enquanto eu não salvar, ele vai ficar aparecendo isso daqui para eu salvar o arquivo. Mas depois eu explico para vocês como que salva. Então, se eu começar a fazer o que eu fiz agora, fazer alguns desenhos, criar linhas e apagar, ele começa a dar problema depois na simulação, e são problemas que a gente não consegue identificar e arrumar, porque a gente já apagou o que a gente fez, né? Então, evitem ficar fazendo um monte de linhas e apagando e errando o desenho dentro da zona térmica, porque certamente vai dar problema depois na hora da simulação. Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso localizar minha porta aqui nessa fachada, nessa parede. Então, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é fita métrica. Vou escolher aqui o pontinho do cantinho. Digitei 25 centímetros. Agora sim, eu entro dentro da minha zona térmica, pego a ferramenta lápis, ou linha, né? Acho aqui o ponto de referência e desenho a minha porta. Sempre que eu estiver paralela a um dos eixos, ele vai ficar da cor desse eixo que eu estou desenhando, tá? Então, aqui, ó, eu quero desenhar na vertical, eu quero que ele fique paralelo ao eixo azul. Então, como que eu sei que a minha porta está certa? Porque ela ficou dessa cor marronzinha. Todas as portas, independente do material, tem que ficar nessa cor marronzinha. Se não ficar dessa cor marrom, é porque está errado, ou vocês desenharam para fora da zona térmica e tem que apagar e desenhar de novo. Agora, aqui na minha face norte, eu vou desenhar a janela. Vou fazer a mesma coisa, vou sair de dentro da zona térmica e eu vou usar a ferramenta linha para me basear, para achar o ponto médio aqui dessa fachada e desenhar a minha janela. Eu não vou usar a ferramenta a fita métrica, porque quem não está acostumado a usar o programa pode se bater um pouquinho com ela. Então, aqui agora eu vou usar dois comandos combinados. Eu vou escolher essa ferramenta mover. Primeiro eu vou selecionar essas duas linhas com Ctrl apertado. E agora eu vou apertar M, que é o atalho para mover, e apertar Ctrl novamente, porque aí ele move a linha copiando. Então, eu vou movê-la copiando para cá 80 centímetros. Seleciono e vou mover copiando para cá 80 centímetros. Agora eu vou mover copiando 60 centímetros para cima, mover copiando 60 centímetros para baixo. Com isso aqui eu já consigo desenhar a minha janela. Agora eu vou voltar para dentro da zona térmica, escolher a ferramenta retângulo e desenhar a minha janela. Então eu sei que minha janela deu certo também porque ela ficou dessa cor azulzinha e transparente. Se não ficar assim, é porque eu desenhei errado ou está fora da zona térmica. Agora eu apago essas linhas para não deixar meu desenho poluído. E tá aqui o princípio, né, da minha zona térmica. O que falta aqui ainda? A cobertura a gente não precisa desenhar, a gente não precisa criar uma zona térmica para o telhado para mostrar para o programa como que ele funciona. Isso a gente pode inserir as configurações mais para frente. Só que se tiver um beiral aqui, o beiral nós precisamos desenhar, porque ele entra como uma proteção solar. Então, a gente entra nessa ferramenta aqui, clica no origem, e ele cria uma zona específica para a gente desenhar essa proteção solar. É um shading group. Dou 2 cliques em cima do nome e eu entrei dentro desse objeto para conseguir editar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes e vou desenhar aqui para fora a minha linha de guia para não dar problema depois na simulação.
Com isso, eu já consigo desenhar o meu beiral. Entro dentro do grupo do beiral e desenho ele aqui. Então, tudo que for shading group, ele vai ter essa aparência. De um lado ele vai ficar roxo e do outro ele vai ficar branco. A face branca tem que ficar sempre voltada para cima. Então, se vocês criarem o beiral e ele ficar com essa aparência, né, com a face roxa para cima, vocês têm que clicar com o botão direito, inverter faces e deixar a face branca exposta para cima. Aqui, suponha que eu queira fazer agora ou projetar uma proteção aqui para essa janela, uma proteção solar, né, um brise. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Como eu disse, o SketchUp ele é uma ferramenta, não só o SketchUp, mas o Euclid em si, né? É uma ferramenta um pouco limitada. Então, se a gente começar a desenhar aqui um brise, uma persiana aqui, toda seccionadinha, ele vai dar problema depois na hora da simulação, ele não entende muito bem. Primeiro que vocês não vão desenhar a espessura da proteção solar, ela é sempre só uma linhazinha, uma superfície, tá? Então, aqui, o que eu oriento vocês? Vocês podem ver que essas 3 proteções solares são equivalentes, porque o ângulo de proteção se mantém o mesmo. Que eu não salvei ainda. Então, aqui, tanto faz vocês desenharem isso, ou isso, ou isso. Mas vocês podem até projetar isso daqui para a fachada de vocês, ou até mais seccionado que isso, né? Inclinado, enfim. Mas é isso que vocês vão desenhar aqui no Euclid para poder simular, porque essa é uma versão muito mais simples, né, do que uma persiana, um brise, todo seccionadinho. E vocês podem ver que a proteção, né, o ângulo de proteção continua sendo o mesmo. Então aqui eu tenho 2 opções, eu posso clicar dentro desse grupo, desse shading group que eu criei e continuar editando aqui dentro, ou eu posso criar um objeto novo. Então eu vou criar um objeto novo. Selecionei essa ferramenta aqui de novo, clico aqui na origem, dou 2 cliques no nome dela, e agora eu vou desenhar uma proteção aqui lateral. Poderia ser mais de uma, enfim, vocês podem fazer uma caixa aqui em volta, né? Contanto que seja mais simples. Aqui é a mesma coisa. Como eu estou protegendo do sol da face oeste, que vem desse lado, então eu tenho que inverter a face e deixar... Inverter a face e deixar a face branca para fora. Agora, nós podemos vir aqui em Show Object Info, abrir essa caixinha aqui, e se eu clicar aqui, ó, eu consigo alterar o nome da minha zona. Então, aqui eu vou chamá-la de quarto. Se eu der 2 cliques, ele me dá as informações em relação à superfície, ou seja, isso aqui é uma parede externa, está exposta ao sol, está exposta ao vento, ele vai me dar essas informações. Isso aqui é um telhado. Então, vamos supor que isso aqui não fosse um telhado, que fosse um sobrado ou um apartamento que tem outros pisos para cima. Então, eu venho, escolho essa opção e altero aqui, né, digo que ela é uma superfície interior, não está exposta ao sol e nem ao vento. No meu caso, eu vou deixar como telhado mesmo. Só que essa parede aqui, como eu estou desenhando um quarto, eu vou considerar que essa parede aqui é uma parede interna. Então, eu venho aqui e informo ao programa que essa parede é interna e não está exposta nem ao sol e nem ao vento. Mesma coisa essa parede aqui, uma parede interna que não está exposta ao sol nem ao vento. E essa porta é uma porta interna, não é uma porta externa. Então, venho aqui e configuro isso daqui também. Essa aqui eu vou deixar como externa. E beleza. Posso fechar isso daqui. Então, agora vamos salvar esse arquivo aqui. Como que faz para salvar? Não adianta nada vir aqui, tá? Aqui você salva um arquivo SketchUp. Nós não estamos desenhando
um modelo de SketchUp, nós estamos modelando com o Euclid, né? Como eu falei, é como se a gente estivesse dentro de uma outra ferramenta, né? Dentro de um outro programa aqui no espaço do SketchUp. Então, é aqui que a gente vai clicar para salvar. Então, aqui eu vou salvar. E o formato desse arquivo, ó, ele é um formato IDF. Então, eu salvo aqui o meu arquivo IDF, ó. Tá salvo aqui. Então, agora vamos supor que, tá, terminei o desenho, não quero alterar mais nada. Aqui ele está perguntando se quer salvar ainda no formato do SketchUp, mas não precisa. Ah, mas eu quero abrir o desenho de novo, eu lembrei que faltou configurar alguma coisa, eu quero editar alguma coisa. Não é aqui que vocês vão clicar. Vocês vão abrir o SketchUp novamente. Deletar esse bonequinho que vem. E aqui vocês vão clicar e escolher aqui o modelo IDF e mandar abrir. E está aqui o modelo de vocês, a zona térmica. Agora, para finalizar esse vídeo, nós vamos vir aqui em Extensões, Euclid e Run Simulation para fazer a primeira simulação e ver se até aqui o nosso desenho está correto, não apresenta nenhum erro. Então, vou escolher aqui em Browse um EPW, porque ele não simula se a gente não tiver um dado de uma base climática. Bom, aqui eu vou escolher de Foz do Iguaçu, abrir, e vou clicar em Run. Tá aqui, pessoal. Eu sei que deu certo, que não deu nenhum erro grave. Primeiro porque só apareceram esses warning aqui, não apareceu nenhum erro severo. E segundo porque ele já abriu aqui no navegador essa planilha de relatórios aqui. Por enquanto ela está toda zerada, porque a gente não inseriu praticamente nenhuma informação, só fizemos o modelo. E é aqui que ele vai abrir os relatórios. Se tivesse apresentado algum erro severo, isso aqui não teria aberto, tá? Então, é isso, pessoal. Olá, pessoal. Então, no último vídeo, eu expliquei para vocês como modelar a nossa zona térmica. Então, nós seguimos esses primeiros passos. Faltou explicar isso aqui para vocês. Então, quando nós vamos modelar um ambiente para simulação, nós não podemos considerar apenas dimensões internas do ambiente, nós precisamos considerar a espessura das paredes dele. Então, quando essa parede está voltada para a área externa, nós consideramos a espessura completa da parede, tanto aqui desse lado, quanto desse lado aqui nesse exemplo. Quando nós estamos dividindo essa parede com uma outra zona térmica, com outro ambiente, nós consideramos a metade da espessura da parede. Então, aqui, ó, a divisa entre as zonas térmicas aqui, nós consideramos só a metade da espessura da parede. Aqui para cima, nesse modelo, nós temos casas geminadas. Então, tem mais casas aqui para cima e tem mais casas aqui para baixo, para o sul. Então, por isso aqui eu considerei só a metade da espessura dessa parede. E é assim, essas são as dimensões que teria a nossa zona térmica, ok? Então, nós também seguimos esses passos, vocês aprenderam essas ferramentas e chegamos aqui na primeira simulação para ver se estava tudo certo com o nosso modelo. Agora, nós vamos inserir dados de agenda e cargas térmicas da edificação. Então, primeiro, vocês vão abrir aqui o arquivo IDF que nós criamos. Cada vez que a gente simula, o programa gera uma série de outros arquivos aqui dentro da pasta. Clicando no IDF, ele vai abrir essa caixinha aqui, que é o EPLAUT. Aqui, ele mostra para a gente o arquivo que nós estamos trabalhando, e aqui o arquivo climático também que nós estamos trabalhando, que a gente já havia inserido antes. Vamos clicar aqui em Editor, IDF Editor, Edit IDF Editor. E aqui, ó, vocês podem ver que existe uma série de opções de campos de preenchimento aqui no Energy Plus. Então, é lógico, né, que não teria como vocês aprenderem
como preencher cada campo desse, vocês nem vão precisar disso para a simulação de vocês. Então, agora nós vamos começar pelas agendas. Então, para que servem essas agendas? Para a gente informar para o programa quando que aquele ambiente está sendo usado e como, né? Quantas pessoas, enfim. Para quem for fazer a simulação do quarto, vocês vão precisar preencher esses 7 primeiros objetos aqui. Vocês vão ter que ter essas 7 agendas. Para quem for preencher a sala, vocês vão precisar ter essas 4 agendas e mais essas 3 últimas aqui. Então, assim, aqui, para preenchimento dessas agendas, nós seguimos aqui o INIR, tá? Ele que dá esses parâmetros de preenchimento para a gente. E aonde que a gente vai inserir isso agora? Nós vamos procurar esse campo aqui, lá no Energy Plus. Então, aqui tem um macete. Se vocês apertarem Ctrl L, ele diminui essa barra aqui de opções. E aí fica mais fácil para achar algumas coisas aqui nesse campo. Então, aqui nós precisamos entrar em Schedule Compact. Aqui vocês podem ver que ele já vem com uma série de agendas pré-configuradas. Nós não vamos usar essas agendas, então eu vou aqui em cima e vou deletar os objetos. Essa Always On e Always Off nós vamos usar, então eu vou deixá-las e vou deletar o restante das agendas. Então, vocês podem ver que aqui em cima vocês podem criar um novo objeto, vocês podem duplicar um objeto, deletar ou copiar. Então, aqui agora, eu vou copiar exatamente como está aqui no slide, eu vou criar essa agenda aqui, metabolismo. Se eu der 2 cliques em cima de cada campo desse, eu consigo digitar. Às vezes, ele vai aparecer uma setinha. Quando ele aparece essa setinha, é porque ele tem algumas opções aqui já prontas. Então, eu vou escolher aqui, ó, metabolismo N-number. Aqui, gente, vocês não podem errar nenhuma letra, nenhum espaçamento. Tem que estar exatamente igual está preenchido aqui no slide. Então, vocês podem clicar do lado e usar Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e ter certeza que não cometeram nenhum erro de digitação. E aqui no metabolismo é 95. Agora eu vou duplicar. Ó, veja que duplicar é mais fácil, porque daí ele já vem com alguns campos preenchidos. Vocês só tem que observar se está preenchido da maneira correta. Ventilação natural. Aqui é temperatura. Aqui 25. E aqui agora eu tenho a opção de duplicar, e daí eu vou ter que alterar todos esses campos aqui, né? Preencher, porque o meu não está preenchido, né? Mas, para não tomar muito tempo do vídeo, eu vou copiar de um arquivo que eu já tenho pronto. E depois, mais para frente, vocês também vão precisar fazer esse tipo de cópia. Então, vocês já aprendem. Aqui eu selecionei com o botão esquerdo essas 3 agendas, Ctrl+C e Ctrl+V. Ó, às vezes não dá certo de primeira. Então, vocês têm que vir aqui de novo, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos mais uma vez. Ctrl+C, Ctrl+V até ele entender que era... Olha, agora ele entendeu que era para copiar. Então, foi até bom que isso aconteceu, porque é normal, tá? Então, aqui eu já criei, então, todas as agendas que eu precisava para o meu modelo, que é apenas um quarto. Agora, nós vamos configurar as cargas internas. O que são cargas internas? São tudo aquilo que emite radiação, né, e que aquece o ambiente. Então, pessoas aquecem o ambiente, equipamentos e iluminação. Então, vamos começar com as pessoas. Então, aqui,
aonde que eu vou inserir essa informação? Eu tenho que abrir de novo isso daqui com Ctrl L e procurar aqui o título Internal Gains. Aqui, ó, Internal Gains, People. Criar um objeto. Aqui eu vou dar o nome de Ocupa Quarto. Aqui ele pergunta qual que é a zona térmica. Quarto, a gente só tem uma, né? Porque nós só criamos uma zona térmica. E qual que é a agenda? É o uso quarto. São pessoas, 2 pessoas por quarto. Isso é o que a INR orienta a gente considerar. Aqui nós vamos dizer que é o agenda metabolismo. Aqui nós vamos mudar para os padrões da Escher e vamos acrescentar aqui a Escher 55. Ó, vocês podem ampliar esse campo aqui para poder ler o que está escrito aqui. E nesse campo era isso que a gente precisava alterar e configurar. Agora nós vamos para a iluminação. Para preencher iluminação, a gente precisa ainda prestar atenção, ó, que a gente está aqui no menu People. Então aqui, logo abaixo, ó, depois desse Comfort, nós temos aqui o Lights. Então aqui nós vamos também criar um novo objeto. Vejam que nos slides eu tenho 2 objetos, quarto e sala, porque eu simulei 2 zonas térmicas. Para vocês terem de referência, tanto para quem está fazendo quarto e para quem está fazendo sala. Como eu estou simulando uma zona térmica, e vocês também vão simular uma zona térmica, eu estou criando um objeto para cada uma dessas opções. Então, aqui em iluminação, nós vamos nomear como luz quarto. Nós vamos dizer que está na zona térmica quarto e que tem a agenda ilumina quarto. Aqui watts por área. E quantos watts por área? 5 watts por área. Aqui, essa fração radiante e fração visível, como que nós vamos fazer para preencher isso? Nós precisamos usar essa tabela aqui, porque esses dados dependem do modelo de luminária. Então, cada um desses modelos aqui vai apresentar um valor diferente para fração radiante e para fração visível. Eu vou usar esse modelo 2 aqui, que é essa aqui, 0,82 e 0,18. 0,72, 0,18. E aqui nós vamos mudar para 0, né? Porque conforme o slide aqui, para vocês preencherem exatamente igual. Por último, vamos configurar os equipamentos. Só que aqui tem uma coisa. Para quem está simulando o ambiente sala, vai precisar preencher isso daqui. Então, vocês vão aqui, fica logo abaixo de Lights, Electric Equipments, vão criar um objeto e preencher aqui exatamente como está no slide. Aqui. Como eu estou criando um quarto, a INR não considera equipamentos no quarto. Então, quem for fazer quarto não vai precisar preencher esse campo aqui. Então, deleta o objeto e deixa em branco. Nessa etapa, já é bom a gente salvar e mandar simular novamente para ver se a gente não cometeu nenhum erro de digitação ou de configuração, enfim. Só que em vez de a gente salvar em cima daquele outro arquivo que nós já modelamos, nós vamos salvar como? Porque se a gente cometeu algum erro aqui que a gente não consegue modificar, pelo menos a gente tem como recuperar aquele arquivo que nós já editamos antes. Então agora eu vou chamar esse arquivo aqui de cargas. Vou abrir aqui o EPLAUT, vou pedir para ele procurar esse arquivo aula cargas, abrir e simular. Muito bem, aqui ele me diz que não tem nenhum erro severo e eu posso continuar.
Olá, pessoal! Então agora eu vou apresentar para vocês como configurar os materiais do meu edifício. Então, nós terminamos o último vídeo nessa etapa aqui. Nós preenchemos as cargas e mandamos simular e vimos que não apresentava nenhum erro grave. Então, podemos continuar acrescentando informações no nosso modelo. Então, como que a gente vai criar os materiais da nossa edificação? Nós precisamos abrir essa opção aqui, Material, Ctrl L, tá aqui, Material. Vocês podem ver que ele já vem com uma pré-configuração também de alguns materiais. Mas nós não vamos usar esses materiais, então nós vamos deletá-los. Cuidado para não deletar todos. Se vocês deletarem todos, ó, eu vou fazer isso agora. Ó, sumiu daqui, tá vendo? Porque aqui ele só fica com os materiais que estão, ou com as opções aqui que estão já pré-configuradas. Então, o que eu faço agora para achar de novo? Ctrl L, aí eu abro a minha árvore e ó, tá aqui ó, a opção materiais, só que ele tá em branco, tá vendo? Então aqui eu vou criar um objeto e agora eu consigo editar esse campo. Então aqui vocês têm 3 arquivos que eu compartilhei com vocês para conseguir achar dados para preencher esses campos. Então aqui vocês vão precisar da norma 15220, de um IDF Biblioteca Componentes Construtivos e da tese da Dornelles. Na norma, parte 2, vocês vão encontrar isso aqui, todos esses dados aqui de condutividade, densidade, calor específico, que são as informações que são solicitadas aqui, ó, para preenchimento. Então, aqui na norma, vocês têm esses dados. Passei para vocês também essa pasta aqui, que é do CB3E. Nela, vocês têm a biblioteca de componentes e vocês têm esse IDF aqui de componentes. Então, vocês vão abrir esse IDF, Ctrl L, e aqui, ó, ele tem uma série de materiais já pré-configurados, que vocês podem fazer o que eu estava fazendo nas outras aulas. Ctrl C, Ctrl V, e vocês copiam para o modelo de vocês, os materiais aqui. E o outro arquivo que eu compartilhei com vocês é o da tese da Dornelles, porque ela trabalhou com a análise de absortância solar dos diferentes tipos e cores de tinta. Então, vocês podem ver no trabalho dela, depois vejam com calma, tem muitas cores que ela trabalhou, tem mais do que essas que eu estou vendo aqui agora. E aí ela gerou esses relatórios aqui com o dado de absortância solar, que é o que vocês precisam para preencher ali o campo. E é esse último aqui que vocês vão usar, o valor total ajustado para preenchimento. Então, aqui eu vou copiar do modelo que eu já tenho pronto, esses materiais, para não tomar muito tempo do vídeo. E vou mostrar para vocês o que eu considerei. Eu considerei, então, que as minhas paredes, o sistema construtivo é em blocos de tijolo, 9 por 9 por 24. Esse material eu peguei aqui da lista de materiais, desse IDF que eu compartilhei com vocês. Acho que é esse primeiro aqui, ó. Aí, eu considerei um reboco, tanto para fora quanto para dentro, né, desse tijolo. E foi nesse reboco que eu coloquei esse dado aqui de absortância solar, que eu tirei lá da Dornelles. Então, aqui eu considerei uma pintura clara, tá? Uma pintura clara, 0,25 de absortância. Se fosse uma pintura escura, esses dados aqui seriam muito maiores. O restante, vocês vão usar tanto o IDF aqui que eu falei para vocês, para preencher, quanto a norma 15220, que vocês vão encontrar esses dados aqui para preenchimento. Essa absortância térmica aqui, ela sempre vai ser 0,9, tá? Para a grande maioria dos materiais. Vocês podem ver que aqui eles consideraram 0,9 para todos. E aqui está tudo 0,7, mas isso, como eu disse, vai depender da cor, né, do material. Então, é basicamente isso daqui que vocês vão olhar para fazer o trabalho.
no trabalho da Dornelles, tá? Para preenchimento. Depois que a gente preencher isso, né, nós temos os nossos materiais. E tomem cuidado que na norma 15220, eles apresentam esses... o calor específico está em quilojoule, e aqui no Energy Plus está em joule, então vocês têm que multiplicar por 1000. Então lá vai estar 1, lá vai estar 0,9, e aqui vocês multiplicam por 1000 e colocam no Energy Plus. Agora nós vamos configurar câmaras de ar. Então vocês podem ver que nesse IDF de biblioteca de componentes, também tem aqui ó, uma vasta biblioteca de câmaras de ar. E eles consideram também a câmara de ar de tijolos, de lajes, enfim, de blocos. E tem a câmara de ar da cobertura, que eu vou pegar aqui do meu modelo já pronto, porque é essa daqui que a gente precisa usar, que é o que a IR considera, INR considera. Então, vocês vão entrar aqui em Material Air Gap, e vão colocar essa câmara de ar aqui do telhado. Isso, lógico, né? Se for um telhado, né? Com câmara de ar. Se for uma laje, aí vocês não vão ter essa opção aqui. Vocês não vão preencher isso. Agora, os vidros. Vocês podem ver que a gente não preencheu nenhum vidro, né? No nosso modelo. Porque eles têm um campo específico para eles, que é esse Window Material Glazing. Nós vamos achar ele aqui, ó. Vocês podem ver que ele já vem com uma opção de vidro já pré-configurada. Eu vou deixar o meu assim, mas se vocês quiserem alterar, vocês vão ter que mudar o nome, claro, vão dar um nome novo para o vidro, dizer o que, que é. É um vidro fumê 8 milímetros, entendeu? Então, vocês vão alterar esse nome aqui para vocês não se confundirem depois. E aqui vocês vão precisar alterar todos esses dados aqui de acordo com o vidro que vocês escolheram. E onde vocês vão achar essa informação? Aqui nesse catálogo de propriedades dos vidros. Aqui eles têm uma série de modelos de vidros e com os dados que vocês precisam para preencher esses campos aqui. Esses aqui. O restante vocês deixam como está. Agora sim, nós vamos para o nosso sistema construtivo. Nós precisamos achar aqui a opção Construction. Aqui, ó. E vocês podem ver que ele já tinha aqui, né, alguns objetos. E por que está dessa cor? Porque eu apaguei os materiais que ele usava aqui. E agora ele está mostrando que esses materiais não existem mais, que tem alguma coisa errada. Então, agora eu vou corrigir isso daqui. Então, o que, que é o meu piso externo? As camadas sempre vão ser assim, de fora para dentro e de cima para baixo. Então, de cima para baixo, eu tenho o meu piso cerâmico. E eu tenho um concreto de contrapiso. No meu piso interno, a mesma coisa, piso cerâmico e o concreto contrapiso. Aqui eu não tenho nada, então eu vou dar 2 cliques e deletar essa informação aqui. Aqui, minha parede externa, ela vai ter um reboco, ela vai ter o tijolo e outra camada de reboco. Vocês podem ver que a parede de vocês também podem ter mais de 3 camadas, né? Podem ter várias camadas. Então, vocês vão criar esses materiais aqui em Material e vão preencher aqui conforme a ordem das camadas, de fora para dentro. Aqui eu começo pela telha. Aqui eu coloco a minha camada de ar do telhado. E aqui eu considerei um concreto, que é uma laje. Aqui eu começo pela laje e termino com reboco por baixo para finalizar. Aqui o vidro já está certo. Aqui, ó, vocês podem ver. Aliás,
Aqui ele tem um vidro a mais que eu não usei. Então eu vou deletar. E esse aqui também, deletar. Porque no outro modelo que eu havia feito, eu havia simulado um quarto e uma sala. Aqui, na minha porta, eu vou colocar porta interna. E está feito aqui o meu sistema construtivo. Agora eu vou salvar como. Materiais, salvar. E vou mandar ele simular para ver se até aqui tem alguma coisa errada. Nenhum erro severo. Muito bem. Olá, pessoal. Então, no último vídeo, nós configuramos os materiais e sistemas construtivos. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó, que a minha janela ela está configurada com vidro duplo e câmara de ar. Como que vocês fazem isso? Então, vocês vão poder entrar aqui, onde eu já apresentei no último vídeo para vocês, que é as alterações dos vidros. Vocês podem criar mais de um tipo de vidro, né? Duplicando objetos. E podem inserir mais de um tipo de vidro, porque vocês podem ter um vidro mais espesso para fora, mais fininho para dentro. E aqui, ó, nesse Window Material Guess, vocês colocam os dados dessa câmara de ar. Então, aqui vocês vão pôr a espessura da câmara de ar de vocês, ok? E daí vocês acrescentam as 3 camadas aqui, né? Então, vai ter um vidro, a câmara de ar e o outro vidro. É só isso. Então, agora, eu vou apresentar para vocês mais 2 campos de preenchimento e depois nós vamos configurar os dados de ventilação natural do nosso edifício. Então, primeiro nós vamos achar essa opção aqui, lá no Euclid, aliás, no Energy Plus, que está aqui, ó. Aqui nós vamos precisar procurar o nosso piso e aqui onde está ground, nós vamos mudar para adiabático. Nós vamos ter que fazer isso porque eu teria que passar uma série de outras instruções para vocês de como fazer para configurar a temperatura do solo embaixo do edifício. O Energy Plus já vem considerando 18 graus todos os meses do ano como temperatura do solo. E aí, se vocês simularem dessa forma, vai alterar muito o resultado final da simulação. Então, aqui nós vamos dizer para o programa que o nosso edifício não vai ter troca de calor com o solo. Depois disso, nós vamos aqui em Site Location para informar os dados da cidade certa em que estamos trabalhando. Ele já vem aqui pré-configurado com Chicago. Então, vocês vão ter que procurar lá no arquivo climático da cidade de vocês, ou da cidade que vocês estão trabalhando. Vão abrir o IDF dele e procurar aqui esse campo Site Location. Ctrl C e Ctrl V. Até dar certo. Como eu disse, é bem comum isso acontecer. Podem tentar copiar aqui por cima também. Aí, agora deu certo. Deleto esses outros objetos e estou aqui com Foz do Iguaçu e os dados que eu preciso. Agora vamos configurar o programa com os dados de ventilação natural. Nós vamos ter que preencher esses campos aqui. Vamos procurar, já podemos fechar esse arquivo climático. E agora eu vou procurar aquele campo para preenchimento. Ele está lá para baixo. Não.
Eu já passei. Aqui, ó, ventilação natural. Achamos aqui. Então, esse é o primeiro campo que nós vamos preencher. Vamos criar um objeto. Vamos nomear como ventilação natural. Aqui nós vamos alterar sem distribuição. Aqui nós precisamos informar se o edifício, qual o modelo, né, o formato do edifício, se ele é mais alto, se ele é mais comprido. E aqui nós vamos preencher com o azimuth do edifício. Então, no meu caso vai ser 0. Então, aqui, ó, se for para o norte é 0, leste 90, sul 180, oeste 270. Agora nós vamos para este campo aqui, que já é o logo abaixo. Vamos criar um objeto. Aqui ele pede o nome da zona. Aqui é o nosso parâmetro, que é a temperatura. Aqui vamos acrescentar a agenda. Vamos preencher aqui conforme a indicação do slide. Vamos puxar a agenda Always On. E aqui ele pede o comprimento da fachada. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui 10 mesmo, porque eu tô modelando só uma zona térmica, só um quarto, mas esse quarto está inserido numa edificação muito maior, né? Então, vou colocar aqui 10 metros. Agora nós vamos preencher este campo aqui. Aqui. Vamos criar dois objetos, um para portas e outro para janelas. Aqui, para preencher esse campo, vocês vão precisar entrar nesse manual de ventilação do Energy Plus, que é esse aqui que eu passei para vocês também. Está aqui, manual de ventilação. Aqui, ó, ele vai apresentar esse coeficiente que vocês precisam para colocar ali, de acordo com o modelo da porta e o modelo da janela, tá? Então, é aqui que vocês vão achar esse coeficiente para preencher nesse campo aqui. Então, eu vou preencher conforme o slide. Zero. 3 zeros. E aqui também preencham conforme o slide. Agora vamos preencher. Aliás, vamos entrar nesse campo aqui e nós precisamos anotar esses nomes aqui, de tudo que for porta e tudo que for janela. Claro que aqui eu modelei 2 ambientes, eu tinha mais janelas, tinha mais portas, então tinham mais dados para configurar. Como vocês estão modelando apenas uma zona térmica, vai ficar bem mais fácil encontrar e anotar esses dados. Então, vou usar o Ctrl L e vou achar aqui este campo. Aqui. Penetration Surface Detail. Aqui, ó, como eu disse, eu só tenho 2 códigos para anotar, que é o F9, BB8F e o 60B496. Primeiro é porta, o segundo é uma janela. Agora eu vou entrar neste outro campo aqui, do Airfloor.
vou criar um objeto para cada porta e um objeto para cada janela. Então, aqui eu vou copiar ou encontrar aqui nessa barrinha o código que eu anotei. Então, o primeiro era F9BB88F. E ele era uma porta. O segundo código que eu anotei era esse aqui. E é uma janela. Então, aqui, vocês vão ter que preencher mais este outro campo aqui. Isso vai depender do modelo da porta e do modelo da janela do ambiente de vocês. Então, se for uma porta de vidro, vocês vão ter que usar os dados que estão aqui na INR. Eles têm aqui os modelos. E para a janela também. Então, esse dado aqui vai depender do modelo de janela e modelo de porta. Se for uma porta de madeira, vocês não vão considerar que passa ventilação por ela. A INR nos orienta a preencher dessa forma. As portas de madeira a gente não considera, então eu coloco aqui um valor bem baixinho. E aqui eu vou escolher aqui um modelo de janela. Vou dizer que a minha janela tem esse modelo aqui, 3 folhas. Então, vou preencher 0,6 aqui. E aí, se tiver mais de uma porta, mais de uma janela, vocês vão criando objetos aqui e vão preenchendo conforme o modelo, achando o código dela, que vocês já anotaram anteriormente, e informando o que é, se é uma porta ou se é uma janela. Agora, por último, nós vamos preencher aqui este campo, building, que está lá para cima. Aqui ele já está com o city. E é isso mesmo que eu preciso considerar. Eu preciso que no meu objeto seja uma cidade, na minha simulação. Então aqui vocês podem alterar esse campo caso de vocês não seja city. Agora aqui eu venho nesse campo, que fica lá para baixo, output, são as últimas opções aqui. E eu vou criar um objeto neste campo aqui. Um novo objeto. Aqui eu vou selecionar command HTML e aqui de joule para quilowatt-hora. Depois eu vou achar esse campo aqui para preencher. Vou criar 2 objetos. Um eu vou nomear como outdoor, exatamente como está escrito aqui no slide. Então, vocês têm que cuidar com o preenchimento, não podem errar nenhuma letra. Vocês podem aumentar aqui para ver se está certo, né? E aqui, Zone Operative Inversion. Ó, aqui ele apareceu. Gente, vocês poderiam até procurar nessa setinha aqui, mas ele não está em ordem alfabética e tem muitas opções. Então, às vezes, você demora mais procurando ali do que digitando. Tá? Então, só prestem atenção para digitar certo e digitem porque é mais fácil do que procurar. Nós vamos aqui entrar nesse campo agora. Aqui. Vamos criar um novo objeto e vamos marcar com onSummary. Por último, nós vamos lá para cima novamente, Simulation Control, e vamos mudar para Yes esses 3 primeiros campos aqui. E pronto.
Já temos todas as configurações que a gente precisava. Agora eu vou salvar como novamente. Procurar o arquivo e mandar simular. Ok, tudo certo com a nossa simulação. Conseguimos terminar essa etapa. Agora nós podemos abrir aqui, clicando em Sets, HTML, e nós temos aqui o relatório que a gente precisa. E vocês podem olhar, tem vários campos, muitos estarão em branco, porque a gente não preencheu dados de equipamentos, né? Nós não temos ar-condicionado, então nós não usamos energia como um parâmetro, né? Nós usamos apenas os materiais e ventilação natural. Então, se vocês clicarem aqui nesse table, ele vai aparecer aqui alguns subtítulos, né? Eu vou apresentar para vocês aqui, ressaltar esse aqui, ó. Aqui ele apresenta para vocês quantas horas durante o período de ocupação daquela zona não atende o mínimo de conforto. Então aqui ele considera 90% de conforto e aqui 80% de conforto. Então prestem atenção que não é em relação a todas as horas do ano, né? Não é em relação às 8.760 horas do ano, mas e sim em relação às horas ocupadas naquele ambiente, naquela zona térmica, ok? E é isso, pessoal. Vocês podem analisar esse relatório, né? Vocês vão encontrar algumas informações que vocês podem apresentar no trabalho, se vocês julgarem relevante, mas eu ressalto que aquele dado ali de conforto adaptativo seria o mais interessante para vocês. Olá, pessoal. Então, depois de todo esse trabalho que nós tivemos e todas as etapas de simulação, o arquivo gerou, né, o programa gerou todos esses arquivos aqui na minha pasta. Então, aqui, o último modelo IDF que eu salvei foi esse aqui, modelo aula dados, que foi os dados finais que eu inseri para a simulação. Aqui nessa pasta, vocês podem ver que ele gera esse arquivo aqui, que é ele não é um Excel, mas você consegue abrir com um Excel, é uma planilha, e ele termina com .csv. Então, se vocês clicarem nele para abrir, ele vai estar assim meio bagunçado, porque o Energy Plus considera o teclado americano. Então, nós vamos precisar arrumar essa tabela aqui. Vocês vão clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas. Aqui vocês vão clicar em editar, substituir, vírgula, por ponto e vírgula, substituir tudo, e ponto por vírgula, substituir tudo. Agora vocês vão salvar e vão abrir de novo com o Excel. E agora, ó, está certo e separado os campos. Essa aqui é a temperatura de todas as horas do ano dentro da sua zona térmica, das 8.760 horas anuais da sua zona térmica, a partir de janeiro. Aqui, se você selecionar essa célula e segurar Ctrl Shift e apertar para baixo, você consegue selecionar todas essas 8.760 horas com muito mais rapidez. E aqui a gente pode até diminuir as casas decimais para ficar mais agradável. Agora, vocês vão abrir aquela tabela que eu passei para vocês, que é a tabela de conforto adaptativo, 80%. Aqui vocês precisam preencher alguns campos e prestem muita atenção. Então, primeiro, eu vou vir aqui, vou Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, e vou colocar aqui, ó, nesse temperatura operativa, Ctrl V. Aqui, ele gerou já dados de desempenho dessa edificação, dessa zona térmica.
Só que aqui eu estou considerando 18 graus como temperatura mínima e 26 graus como temperatura máxima de conforto. Então, isso é que vocês vão ter que alterar agora de acordo com a cidade que vocês estão trabalhando. Então, vamos supor, por exemplo, que a cidade que eu estou trabalhando apresenta uma temperatura mínima de 19 graus e uma temperatura de conforto máxima de 29 graus, ou 30 graus, que seja. Eu vou Ctrl Shift para baixo, aliás, primeiro eu vou copiar essa primeira célula, Ctrl C, Ctrl Shift para baixo e Ctrl V. Agora eu vou Ctrl C, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V. Vão perceber que está alterando os dados aqui, porque vocês precisam considerar o que a carta psicrométrica do ambiente ou da cidade dá como dados de temperatura mínima e máxima de conforto, tá? Então, é da carta psicrométrica que vocês vão pegar essa informação. Aí a média entre essas duas temperaturas aqui é 24 graus e meio. Então, eu venho nesse campo aqui de temperatura neutra, coloco aqui 24 graus e meio. Aí eu vou fazer o mesmo processo, Ctrl C, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V. Volto aqui para cima. E agora, por último, eu preciso alterar esses dois campos aqui, alterar essas duas fórmulas aqui, porque aqui ele está considerando uma diferença entre a mínima e a máxima temperatura, né, em relação à temperatura neutra, de uma diferença de 4 graus. E no nosso exemplo aqui, a diferença é 5 graus e meio. Então, eu vou ter que preencher aqui onde está esse 4, vou ter que mudar para 5,5. Aqui nessa fórmula, Ctrl C, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V. E aqui nessa fórmula a mesma coisa. 5,5, Enter, copio, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V e OK. Agora sim eu preenchi de acordo com o meu cenário hipotético, né? E aí, esses sim seriam os dados que eu apresentaria. Vocês podem aqui mudar esse campo aqui só para ficar certo, né? O que vocês colocaram. E aqui também, só para constar o que vocês consideraram. E é isso, pessoal. Essa planilha fica bem mais fácil de apresentar. Aqui, acho que vocês entenderam, né? Que considerando uma temperatura mínima de 19 graus e máxima de 30 graus, eu teria 66% de conforto durante o ano inteiro nessa zona térmica, né? Nesse ambiente. E teria 7,28% de desconforto por calor e 26,23% de desconforto por frio. E é isso, pessoal.